Nessa noite nós vamos estudar um pouco de uma das figuras mais interessantes do Velho Testamento. A vida de Moisés desafia-nos enquanto cidadãos, enquanto homens e mulheres de Deus, a servir, a realmente servir o chamado de Deus. Como o nosso irmão Aribel louvou ao Senhor, nós temos um chamado. E eu queria que nesta noite você entendesse que você tem um chamado. Esse chamado, ele é algo de fórum muito íntimo e pessoal. E somente o Espírito Santo de Deus é que pode revelar com toda a verdade e a convicção que você precisa qual é o seu chamado. Muitas vezes nós esperamos encontrar na igreja, muitas vezes nós esperamos encontrar nos ministérios, na vida de um homem que nos guie até o chamado que temos com Deus. Mas a verdade é que não é carnal, não é do corpo, mas é do Espírito. O chamado é espiritual. E nesta noite, permitindo o Senhor, nós iremos entender qual é o nosso chamado diante dessa sociedade. Como que Deus o trouxe até aqui para que você responda a esse chamado. Esse chamado, ele começou antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Senhor já nos chamou. E hoje, nesta noite, pelo poder do Espírito Santo de Deus, o Senhor vai nos revelar ainda mais uma porção do que é o chamado específico de cada um. Creia, viva pela fé, você tem um chamado do Senhor. Talvez você tenha vivido uma vida comum, talvez você tenha se pautado em situações de uma realidade que não é, talvez, nem cristã. A Bíblia, ela não omite aquilo que é feio, aquilo que talvez não seja agradável, para mostrar que verdadeiramente o poder de Deus opera na fraqueza. Moisés era um assassino, havia matado um homem judeu, estava ali então fugitivo no deserto, 40 anos cumpria ali a sua pena de exílio, uma pena não decretada, não juramentada nos altos do Egito, mas uma pena onde, de maneira que ele foi conduzido para não ser morto pelo rei do Egito, por Faraó. 40 anos havia passado, e aquele assassino continuava fugindo. Fugindo de Deus, fugindo da sociedade, fugindo do seu chamado. E talvez Deus te trouxe nesta noite, porque você tem fugido do seu chamado. E eu espero em Deus que nós possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade dele para a sua vida. E com isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Nós leremos alguns versículos. Vamos começar aqui no capítulo 2 e seguiremos para o capítulo 3 até o verso 15. Capítulo 2, versículo 23. Aqui na imagem nós utilizamos uma versão chamada NVT. Se você está com o celular no aplicativo, você pode procurar essa versão. O título da nossa mensagem é: Somos a resposta para a oração que muitos estão fazendo. Então eu gostaria que você dissesse exatamente isso. Eu gostaria que você repetisse comigo: eu sou a sua resposta de oração. Mais uma vez, eu sou a sua resposta de oração. A igreja está clamando, o mundo clama, e nós somos a resposta de oração para o mundo. É Deus quem faz, mas Ele quer nos usar como instrumentos de suas mãos. Não importa como você seja, não importa o seu nível de compreensão do plano macrocósmico de Deus. O importante é que Deus o tem por vaso de honra na mão de um oleiro. Amém? Diz assim, o verso 23 do capítulo 2. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro, e seu clamor subiu até Deus.
Ele ouviu os gemidos, se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isto de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser: o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel: Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Feche os teus olhos, vamos orar. Querido e bondoso Deus Pai, nesta noite, que o Senhor fale conosco. O Senhor que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó e o Deus da Ibage. Nós pedimos agora que assim como o Senhor encontrou o teu servo Moisés e revelou a ele o chamado para que ele pudesse cumprir a boa obra, que o Senhor nos revele agora a cada um, ó Pai. Espírito Santo de Deus, toca os corações, que nós sejamos transportados agora pelo teu poder, ó Pai, ao lugar de recôndito do Senhor, ao Santíssimo, que possamos entrar agora, Senhor Deus, nas regiões sobrenaturais dos céus, ó Pai, para louvar e bendizer teu nome, que a tua palavra encontre morada em nosso coração, porque nós não fomos chamados aqui por designação humana, nós não seguimos aqui a governos, mas nós estamos aqui reunidos pelo Senhor, ó Pai, pelo sacrifício do teu Filho na cruz, que derramou um sangue precioso para nos salvar. Por isso, nesta noite, nos leve com entendimento, ó Pai, aquilo que o Senhor quer, ó Pai, mostrar e revelar para nós. É do teu caráter, ó Pai, se revelar a nós, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Por isso nós agradecemos ao Senhor e te pedimos: fica conosco nesta noite e faz de nós, Senhor Deus, servos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir para colocar a primeira frase. E essa frase vai nortear muito do que nós vamos falar nessa noite. Essa frase, ela vai dizer muito daquilo que pode estar acontecendo na sua vida, daquilo que pode estar acontecendo na vida talvez de um parente seu. E diz assim, vamos ler juntos? Existem orações
existem milhões de orações sendo feitas a Deus. Orações para que Deus as use por se sentirem frutíferos. Nessa noite nós entendemos da parte de Deus que existem corações aqui que estão infrutíferos, que estão clamando pelo Senhor. Senhor, me dá um ministério. Senhor, onde que eu devo operar? Onde que eu devo trabalhar? Onde que eu devo alcançar a Tua vontade? Senhor, como eu posso Te servir? Existem corações nessa noite que estão desejosos de participar de uma maneira sinérgica daquilo que Deus tem para fazer neste mundo. Mas a Bíblia diz também que existem corações que são atribulados, que estão feridos, que estão machucados, e um coração ferido não produz. Um coração ferido, um coração abandonado, ausente talvez da presença do Todo-Poderoso, ele não produz. E por isso essa frase diz que ele pode usar também pessoas que estão desejosas para fazer esse trabalho, para encontrar esses corações que estão aqui, talvez, desejosos de serem encontrados. Nós não sabemos como está o seu coração, mas Deus sabe. Eu queria que você olhasse ainda comigo no versículo 23, que diz: depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Talvez essa é a sua situação. Você tem gemido sob um peso de escravidão. Não uma escravidão institucionalizada, não uma escravidão estatal, não algo que venha de uma república, ou de um governo, ou de uma monarquia, mas talvez você é escravo dos seus próprios sentimentos. Talvez você esteja escravo dos seus próprios desejos. Talvez você esteja escravo da sua própria mente. E eu queria dizer para você que Deus conhece isso do seu coração. E você precisa clamar por socorro. Eles clamaram por socorro. Seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos, se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó, olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. E aqui de uma maneira muito singela, muito simples, mas de uma maneira extraordinária, maravilhosa, diz que Deus vê o que você passa. Deus ouve a sua oração. Isso não é pouco, crente. Isso é muito. Deus vê o que você faz. Deus ouve o que você diz. Quando você clama por Ele, Ele vem. É essa atmosfera que nós estamos falando. É isso que eu estou trazendo para você diante de uma realidade que a palavra nos revela. Deus vê a sua vida. Por mais que você esteja vivendo talvez em ambientes até que ninguém o perceba. Por mais que ninguém tenha escutado a sua voz. A Bíblia diz que Deus ouve e que Deus vê. E por Ele ver e por Ele ouvir, Ele não pode, de maneira nenhuma, se tornar uma pessoa inerte ao seu sofrimento. Por quê? Porque Ele te ama. Por isso é preciso que você clame. Por isso é preciso que você ore. Por isso que Jesus diz: orai sem cessar. Quanto tempo eu devo orar no meu dia? 1 hora? 2 horas? 6 horas de oração? Sem cessar. Por quê? Porque Deus ouve a sua oração. E quando você ora, quando você chama, Ele está ouvindo. E Ele vem ao teu socorro. Morreu o rei do Egito. E Deus ouviu a oração. E aí Ele vai até Moisés. E o verso 1 do capítulo 3 diz: certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro. Talvez nós lendo esse texto, nós nos deparamos com esse certo dia e pensamos que as coisas estão dentro de uma cronologia muito rápida. 40 anos. Eu não tenho 40 anos ainda. E já se haviam passado 40 anos que Moisés havia ferido um egípcio lá no Egito e estava agora sem saber quais eram os planos de Deus para a vida dele. Ele havia se tornado um pastor, um rebanho que não era seu, vivia ali do seu sogro Jetro, e talvez você entenda como eu, que é muito confortável para nós,
quando nós passamos por um revés e nos deparamos em uma situação adversa e buscamos conforto e acomodação em uma situação que não representa a nossa realidade. Talvez você é ministro de louvor e nunca mais louvou, porque você passou por um revés. Talvez você é pregador da palavra e nunca mais pregou, porque você passou por uma mágoa. Talvez você é um evangelista, mas porque não teve o seu ministério apoiado, você não faz mais evangelismo. Se você já passou por essa situação, você entende como Moisés estava se sentindo. E você entende como é fácil para nós nos acomodarmos. Como é fácil para nós buscarmos confortos. Como é fácil para nós deixarmos o propósito de Deus e seguir no propósito do mundo. E aí você se torna talvez um engenheiro, talvez um operador de máquinas, talvez um professor. E isso não tem nada de ruim, mas Deus tem um chamado para você. Você é a resposta de oração de alguém. E Ele te trouxe essa noite para dizer isso da maneira mais clara que você poderia ouvir. E você tem duas opções. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Ponto 1. Há um Deus dos céus recebendo as orações de toda a terra. Há um Deus dos céus recebendo a oração de toda a terra. Neste exato momento, há pessoas aqui ouvindo essa palavra e já orando para Deus sobre situações que eles vão vivenciar no seu dia a dia. E Deus já está ouvindo a sua oração. E Deus já está incomodando esse pregador a talvez até direcionar para o foco da sua oração. Esse é o nosso Deus. Ele se importa com você. Muito mais daquilo que nós pensamos e imaginamos. Muito mais do que aquilo que nós queremos. E estava ali então Moisés pastoreando, 40 anos. Ele havia sido formado como um príncipe do Egito. Ele era o filho da filha de Faraó. Ele era nobreza. Ele era um nobre da maior potência daquele período. Ele foi treinado em toda a ciência egípcia, em todo o conhecimento militar e bélico do Egito. Moisés era um príncipe. Moisés era um príncipe. Mas agora o que ele está fazendo? Pastoreando no deserto. Pastoreando. E é curioso, e isso nós já podemos ir para o ponto 2, que diz o seguinte: Deus nos chama como estamos, mas exige rendição e obediência. Deus então prepara uma cena que é muito, nós ouvimos essa cena há muito tempo, e é uma cena muito comum. Uma sarça é um mato seco, um matinho qualquer. E 40 anos ali pastoreando no deserto, Moisés havia visto muitas vezes, pelo calor do sol, pelo clima seco, o mato pegar fogo. E esse matinho pegava fogo. E logo que ele pegava fogo, ele era consumido totalmente. E aí Moisés pastoreando viu aquela sarça, aquele arbusto pegando fogo. E talvez, a Bíblia não nos diz, mas talvez ele passou com o rebanho por ali de manhã, viu ali pegando fogo. Passou mais à tarde, viu pegando fogo, a Bíblia não nos diz. Mas diz a Bíblia que chamou a atenção de Moisés que o fogo não consumia a sarça. E agora eu entendo aqui que, na verdade, quando o fogo não consome uma sarça no deserto, essa sarça ela deixa de ser material simples e comum de combustão para se tornar, na verdade, uma tocha. E a tocha ilumina um caminho. E, na verdade, não é o fogo que consome a sarça, então a sarça, nós podemos até imaginar com o exercício de nosso raciocínio, que se o fogo não consome a sarça, é a sarça que está consumindo o fogo. Porque o fogo não vence a sarça. E que figura é essa para nós? O que é isso que é espantoso? Isso trouxe a atenção de Moisés, e Moisés vai até aquele local, e quando ele chega ali, ele ouve uma voz que o chama pelo nome, e diz: Moisés, Moisés. E ele entende que aquele é o nosso Deus. E ele diz: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Diante da santidade de Deus, diante de Deus, nenhuma sarça é consumida pelo fogo. A sarça é o próprio Moisés.
O Moisés é a sarça no deserto. 40 anos tomando sol. 40 anos recebendo aflição. 40 anos tendo seu coração talvez dilacerado por não saber quem ele era. Mas o fogo do deserto não consumia a sarça. Quantas sarças, quantos arbustos talvez nós temos aqui, que vão sair lá fora pelo deserto, ser fustigado pelo fogo do sol, das opressões, mas não serão consumidos. E essa é a característica da sarça diante de Deus. Essa é a característica do arbusto diante de Deus. Você tem que ser como a sarça no deserto. O fogo das aflições pode vir sobre você durante muito tempo, mas você não será consumido, porque você está diante de Deus, e Ele é todo poderoso. Faça um exercício de reflexão da sua vida. Se você chegou até aqui, é porque Deus não tem permitido que você seja consumido. Mas você tem passado por aflições, você tem passado por traumas, você talvez tenha nem sequer sabido quem é o seu nome, mas Deus agora te chama pelo nome. Eu não te conheço, mas Deus conhece você. Ele chama pelo nome, e Ele sabe que você é a sarça que não vai se queimar. Você que vai ter um fogo dentro de você, que é o fogo consumidor do sol, não pode te atingir. Essa é a figura que Deus coloca para Moisés. Essa é a figura que Deus nos leva no texto a ver. Por que a sarça não é consumida? Porque diante da presença de Deus, ninguém é consumido, a não ser que seja da vontade dEle. Por isso Ele está dizendo para Moisés agora: tira a sandália dos teus pés. Porque quando o judeu se descalçava, ele estava ali em posição de adoração e humilhação. E é isso que Deus está dizendo para nós como igreja, nesta noite: tira a sandália dos teus pés. Porque onde você está, não importa o lugar, é o lugar santo, é o lugar que Deus te pôs, é o lugar que Deus tem te chamado. Eu tenho um chamado, você tem um chamado. E o chamado está intrinsecamente ligado à santidade do nosso Deus. Não é diante da mídia social, não é diante de rede social que você vai encontrar santidade. Não é diante de nenhuma mídia ou de nenhum jornal, de nenhuma revista que você vai encontrar santidade. Você encontra santidade quando você tira de você todo o orgulho que pode existir e se coloca diante da presença santa de Deus e se humilha em sua presença. O que falta talvez na sua vida é humilhação diante de Deus. Não é se humilhar para o homem, não é se humilhar para uma instituição, não é se humilhar para uma ideologia, mas é se humilhar diante de Deus. É isso que o texto vai trazer para nós. O verso diz: não se aproxime mais, o Senhor advertiu, tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. E essa é a posição de muitos aqui nesta noite. Talvez estão ouvindo falar que Deus precisa que você se humilhe, e aí você tem medo de Deus e quer cobrir o seu rosto. Mas a verdade é que Deus não pediu para Moisés fazer nada disso. Ele só pediu para Moisés se humilhar, porque o poder de Deus iria operar ali na fraqueza de Moisés. E é isso que Deus quer fazer com você. Não é para você se esconder de Deus, não é para você entender que é inatingível, é pelo contrário, é para você ter consciência de que Deus é santo e você vai se santificar na sua presença. É isso que o texto nos diz. É isso que nós, como homens de Deus, observamos. Se nós somos uma sarça que não podemos ser consumida, porque o poder de Deus está em nós, então nós não devemos temer aquele que nos garante que não seremos consumidos. Nós não devemos ter uma relação de temeridade com Deus, mas nós devemos respeitá-lo como um Deus santo. E talvez essa é uma inversão de valores que você acaba vivendo. Talvez essa é uma inversão de valores que eu posso viver na minha vida. Quando eu olho para Deus com temor e não com respeito. Um temor que me afasta de Deus e não que me aproxima de Deus. Mas aí, em contrapartida, eu estou fazendo tudo aquilo que é errado. Tudo aquilo que a Bíblia chama de pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus. E essa é a visão da Bíblia para nós como cristãos, nos afastar do pecado e nos chegar a Deus. E é isso que Moisés, aquele homem que foi um assassino, está percebendo. Ele tem que se chegar diante de Deus. Por quê? Porque Deus nos chama como estamos,
mas exige rendição e obediência. O chamado de Deus para você é agora, da maneira que você está. Não importa a condição que você viva, não importa os seus vícios, não importa as suas fraquezas, não importa como que está, talvez até o seu desvio de caráter. Deus está te chamando agora, mas Ele exige que haja mudança. É necessário que haja aproximação do caráter santo de Deus. É necessário que você diga: Deus, eis-me aqui, com os braços bem abertos. Você tem que se render a Deus. Você pode até não ouvir a minha voz, não ouvir a minha palavra, mas a voz de Deus você deve escutar. Esse é o segredo de uma vida saudável. Esse é o segredo de um ministério frutífero. Esse é o segredo de cumprir a vontade do Senhor. E quando nós falamos de acomodação, Moisés ainda na sua acomodação, ele diz o seguinte, no verso 11, Moisés porém disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Talvez a sua palavra possa ser essa, mas quem sou eu? Eu vou dizer para você, quem sou eu para estar pregando aqui para os irmãos? Ninguém. Mas eu sigo aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Não tenho nada dentro de mim que seja valoroso para apresentar para os irmãos. Se eu subir até aqui nesse púlpito e falar das minhas experiências, das minhas histórias, dos meus conceitos, das minhas ideologias, isso será um fracasso. Por isso que quando eu subo aqui no púlpito, eu falo daquilo que é a palavra de Deus, porque é ela que permanece para sempre. Porque Ele é o Verbo encarnado, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. É a palavra que faz a diferença. E disse Deus: haja luz e houve luz. E quando Deus diz no seu coração hoje, faça, e Ele já está desenhando na sua mente o que você deve fazer, você só deve obedecer. Talvez Deus tenha te levado a lembrar de um parente, a lembrar de uma situação, a lembrar de uma instituição que você possa ajudar. É isso que Deus quer que você faça. O Senhor quer alinhar os desejos do seu coração com os desejos dEle. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de amor, de fidelidade. A Bíblia fala que nós devemos nos portar de uma maneira, adorá-lo. Por quê? Porque Ele é fiel, porque Ele é justo, e o seu reino de justiça foi instaurado, e Ele não terá fim, irmãos. Nós começamos aqui um reino que não vai ter fim. Nós só estamos vivendo uma dispensação neste mundo, mas o reino do Senhor que foi instaurado, Ele não terá fim, Ele segue para a eternidade, como a palavra diz, de eternidade a eternidade. A eternidade existia Deus. Deus cria o homem e cria um período de cronologia, e esse período será encerrado, e vai existir de novo o quê? A eternidade com Deus. De eternidade a eternidade. É isso que Ele está dizendo. Enquanto vivemos essa dispensação cronológica, nos preparamos para viver a eternidade. E lá encontraremos este servo chamado Moisés, o bebê retirado das águas, aquele retirado de algum lugar, assim como nós, retirados de algum lugar, retirado às vezes do mundo de drogas, retirado do mundo de prostituição, retirado do mundo da chacota, retirado do mundo da perdição, para um lugar de luz, de paz e de amor. Assim como Moisés foi retirado das águas, você e eu fomos retirados de um turbilhão da morte. Assim como ele iria morrer se ele continuasse lá, nós fomos retirados do lugar de morte, para ser colocados no lugar de vida. E isso exige de nós que façamos algo, que exercemos algo. O cristão tem o poder do Espírito Santo, e o poder de Deus não está na inércia, irmãos. Não importa se você faz e é reconhecido, o importante é que faça, porque Deus vê, e Deus ouve, e Deus sabe. O próximo ponto diz: Deus jamais errará em suas convocações. Talvez você pense, mas talvez Deus se equivocou em me convocar. E essa é uma palavra que tem tudo a ver com o chamado. A convocação, o vocatio, vocare, o chamado, é um chamado de Deus para a sua vida.
E Deus tem convocado você. Por quê? Porque você tem outras pessoas aqui. Todos nós somos convocados a adorá-lo, a servi-lo. E quando Moisés ele entende então que ele é a resposta de oração de alguém, que ele é a resposta do povo, que Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, estava o chamando para levar, ele fala assim, mas em nome de quem que eu vou? E talvez falta-nos um pouco disso, entender nossa convocação. Irmãos, Deus jamais erra na convocação. Se Ele convocou você, é porque Ele acredita em você. Se Ele te chamou, Ele sabe do seu potencial. Talvez esteja ainda latente o potencial, mas Ele acredita em você. E quando Ele diz, eu sou o que sou, Ele nos leva a uma realidade. Deus não está, Deus é. De eternidade a eternidade. Ele te formou no ventre da sua mãe. No ventre da sua mãe, Deus formava você para um chamado especial, para uma grande obra. E se você tem negligenciado até hoje essa grande obra, você o faz porque quer, porque Deus permite. Mas se você hoje, nesta noite, colocar no seu coração, alinhar os seus desejos com os desejos de Deus, Deus vai te usar. É imprescindível que você diga hoje, não para mim, não para a Ibaje, mas para Deus, eis-me aqui, Senhor, usa-me. É isso que o Senhor requer de vocês. É isso que essa palavra diz, e é isso que o exemplo de Moisés nos mostra. Não importa como você está, não importa o que você fez, o importante é o agora, e o agora Deus quer te usar. E para nós encerrarmos, ele diz assim, Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou, diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés, diga ao povo de Israel, Javé, o Deus de seus antepassados, de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Quanto tempo já passou dessa história, irmãos? E nós seguimos aqui. José morreu. O povo cresceu ali no Egito, foi escravizado, e agora tem um libertador. Deus escolheu você para libertar algumas pessoas. Existe lá fora um Egito, um cativeiro, pessoas oprimidas, cativas, e é você, no seu nicho de influência, que será o libertador dessas pessoas. E aí você pode se perguntar, mas como que eu vou lá? Você vai no nome do Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso. Eu vou pedir agora para você se colocar de pé. Nós vamos adorar o nosso Deus. E nesse momento, eu quero que você faça uma aliança com o seu Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de alianças, um Deus de pactos. E quando Ele faz uma aliança com alguém, Ele não revoga. Deus não quebra suas alianças. Deus não substitui seus pactos. Que você, no momento dessa adoração, e depois nós vamos orar, que você se entregue. Tira a sandália dos teus pés.
nosso culto. Nós somos como as sarças que vão sair ao deserto, mas ainda que o fogo do sol nos fustigue, nós não seremos consumidos, porque o fogo que arde em nós é infinitamente maior, irmãos, e melhor. Que o Senhor nos incendeie para a honra e glória do seu nome. Que nós retiremos nesta noite, Santo Deus, a sandália dos nossos pés, porque sabemos que o Senhor é um Deus santo. Tira de nós o orgulho, tira de nós a obstinação, a malícia, a maledicência. Purifica as nossas mãos e o nosso coração. Arde o teu fogo em nós, para não sermos consumidos pelo fogo do mundo. O Senhor é o nosso eu sou. É o Senhor que tem nos chamado, e nós ouvimos o chamado. E quando nós ouvimos o teu chamado, nós não podemos resistir, porque é a tua graça. Não há como rejeitar a tua presença, Senhor Deus. Não há como não ouvir a sua voz. Que os eleitos do Senhor nesta noite sejam compelidos a servir ao Senhor nesta semana. Que o Senhor nos use para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor nos tire talvez de uma prisão de 40 anos de ostracismo, para nos levar, Senhor Deus, a cumprir a tua boa e perfeita e agradável vontade. Que assim como o Senhor fez com Moisés, que o conduziu para levar o povo a uma terra que mana leite e mel, nós sejamos conduzidos pelo Senhor para levar pessoas a encontrar a tua doce presença. Usa-nos onde nós estamos, usa-nos, Senhor Deus, onde o Senhor nos enviar, e envia-nos a nós e não a outro. É o que nós clamamos. Que os ministérios aqui sejam restaurados, sejam restituídos, mas que nós vivamos dignamente na tua presença. Se há ministros de louvor neste lugar, se há ministros da tua palavra, se há ministros das tuas misericórdias, que o Senhor os restaure para a honra e glória do Senhor, que eles possam amanhã ser diferentes. Ajuda a nossa igreja, ó Pai, ajuda a nossa comunidade, me ajuda a servir. Abençoa os nossos irmãos aqui, que fizeram pactos e alianças com o Senhor, que renovaram as suas alianças com o Senhor nesta noite, e que teu Espírito Santo, que o consolo e o conforto seja hoje e para sempre. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Dê um abraço ao seu irmão, Deus abençoe. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Meu Deus. Queridos, eu queria avisá-los que a cantina está aberta. Nós não avisamos aqui, nós temos uma promoção hoje que a cantina está fazendo, que é um salgado e uma bebida por R$8. Então você pode estar lá e abençoando e se alimentando nesse momento, tá bom? Ah, e só avisando que o Logos também já encerrou. Tá bom, queridos? Então, se você estiver aí, pode prestigiar lá a cantina. O irmão Robson está lá. Tá joia? Deus abençoe a todos vocês.